26 de março de 2024, fronteira Brasil com Paraguai. Finalmente, o dia havia chegado. Exatos 2 anos e 5 dias antes, Wellington tinha tirado a vida da pequena Lara Maria. Luana, a mãe da menina, jurou sobre a morte da filha fazer justiça. O autor havia fugido, mas a fé de Luana nunca se abalou. E o dia havia chegado. O grito preso finalmente aconteceria. Wellington foi preso. Confira meu reencontro com Luana, que conta os detalhes da prisão e da nova fase que acaba de começar, a de ver o júri do assassino de sua filha. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não der, tá tudo certo. Deixe bem comigo até o final desse reencontro que eu estava louco para ter com a Luana, mãe da Lara Maria. Luana, seja sempre muito bem-vinda ao canal. A gente tem se falado bastante desde que a gente se conheceu. No encalço desse senhor chamado Wellington, que ceifou a vida da sua filha no dia 16 de março de 2022, e ele foi encontrado finalmente no dia 25 de março de 2024, 5 ou 6 dias a mais do que 2 anos da morte da Lara. Queria saber com você como é que foram esses 2 anos de busca, como que vocês chegaram, quero saber de tudo muito. Primeiro, como você está agora? Olá, Beto. Primeiramente, quero agradecer novamente por todo o apoio prestado dos seus seguidores, de todos aqueles que têm me acompanhado, nessa luta por justiça pela Lara. E quero dizer que eu me encontro lutando para que a vida possa se reestabelecer, porque o que eu mais esperei, o que eu mais aguardei, finalmente aconteceu. Foram 2 anos e 5 dias após a morte da Lara para que o Wellington fosse preso. Dentro desses 2 anos, a todos vocês que têm me acompanhado sabem que eu perdi, junto com a Lara, toda a minha vida, tive que mudar toda a minha vida, tive que, por 2 anos, ir a lugares, implorar para as pessoas. Cheguei a andar dentro dos metrô, dentro dos trens, com foto de Wellington Galindo de Queiroz, com a foto da Lara, contando para as pessoas a história do crime, do que aconteceu com a Lara, porque, infelizmente, nesses 2 anos e 5 dias, o meu maior medo era ligar a minha televisão e a qualquer momento ver outra criança, outra mãe no meu lugar, porque o Wellington estava foragido. E uma das coisas assim que foram mais difíceis para mim, que eu não tive a oportunidade, dentro desses 2 anos, de viver o meu luto, de sentir todas as emoções que uma mãe tem que sentir quando se perde um filho, devido a ele estar foragido. Foi uma luta muito, mas muito árdua, porque eu dependi de ajuda de pessoas para sobreviver, eu dependi até mesmo, eu posso usar o termo que eu não passei fome, Beto, porque pessoas do bem se juntavam para me ajudar, porque a minha vida parou toda em função para que essa prisão viesse a acontecer. E nesse período, desses 2 anos, eu fui descobrindo, mais ou menos, através da ajuda das pessoas, quem era o Wellington, o perfil da vida do Wellington, aonde possivelmente ele estaria. Através do meu Instagram, nós recebemos muitas denúncias. A doutora Ivalda Aleixo, do DHPP, me ajudou muito nesses 2 anos. Quando ela teve acesso ao caso da Lara, ela me fez um juramento que ela, juntamente com os policiais, prenderia o Wellington Galindo de Queiroz, que ele não sairia ileso. E, finalmente, após 2 anos e 5 dias, ele foi preso. E, no momento da prisão dele, eu acho que quem assistiu, me acompanhou, viu o grito que eu dei naquele momento, que Deus, ele é justo. Porque nesses 2 anos, Beto, é difícil para me falar. Nesses 2 anos eu ouvia muitas coisas, muitos absurdos, e que
a minha filha era filha de uma mãe pobre, que ela não era conhecida, que o Wellington não seria capturado, que ele estaria morto, que ele não estaria mais no país. E eu implorava para as pessoas, eu falava assim, não, ele está vivo e ele precisa ser preso, porque ele matou a Lara, ele matou a minha família toda, porque nós sobrevivemos, não vivemos, mas ele está em qualquer lugar e a qualquer momento ele vai fazer outra vítima, porque, infelizmente, quem comete um tipo de crime desse, ele não tem piedade antes de ser conhecido, antes das pessoas saberem quem ele é, e após a divulgação, né, que foi muito grande, foi um movimento, eu criei um grupo nesses 2 anos, chamado #Wellington na Cadeia, onde as pessoas me ajudavam compartilhando as fotos, me ajudavam imprimindo cartazes dele para que finalmente chegasse a essa denúncia efetiva. Eu cheguei a oferecer recompensa para que quem denunciasse, que ele efetivamente fosse preso, para que ele saísse do meio da sociedade, porque ele não deve estar no meio da sociedade. E o mover foi tão grande, que através de uma denúncia do meu Instagram, eu recebi uma denúncia que ele estaria na fronteira do Paraguai, e eu passei para a polícia, e eles trabalharam com excelência nessa busca, até que chegou a prisão dele. E eu volto a repetir, aquele grito daquele dia é um grito que ficou engasgado na minha garganta desde o dia que eu coloquei a Lara dentro do cemitério. Porque naquele momento eu não sabia quem era, que tinha feito aquilo com ela, mas eu fiz um juramento para minha filha, com as minhas mãos em cima do caixão dela, que não ficaria impune, que a justiça seria feita. E agora nós estamos trilhando para começar essa justiça, para que ela efetivamente venha acontecer. O Wellington, após a prisão, eu soube de algumas coisas, o processo corre ainda em segredo de justiça, muitas coisas eu não posso comentar, mas uma das coisas que mais me chocou, Beto, nesses 2 anos que ele esteve foragido, ele relatar para a delegada que nesses 2 anos ele esteve trabalhando, ele esteve dentro da casa das pessoas, como eletricista, como pintor, vivendo uma vida normalmente, como se ele fosse um cidadão de bem como eu, como você. E enquanto nesses 2 anos ele estava vivendo, trabalhando, ele chegou a relatar sobre valores, né, quanto ele estava recebendo, de 3 mil a 4 mil reais por mês. E enquanto eu estava dependendo de ajuda de terceiros, de pessoas de bem, porque a minha vida estava destruída. E o que mais me chocou mesmo, saber que a Bárbara, a dona do carro, que lá do início, ao prestar depoimento em delegacia de sede policial... Aquele carro que ele pega, aquele carro que ele inclusive usa para... Até explicando para as pessoas, tem uma grande entrevista aqui com a Luana. Foi uma das primeiras entrevistas do canal, inclusive, e para você entender quem é a Lara, como foi tudo isso, convido você a assistir. Tem o link, com certeza, aqui no descritivo deste vídeo. Aqui a gente não vai entrar no crime, a gente vai entrar muito nessa parte dessa luta, dessa busca, que eu acompanho uma parte do... Porque se a Lara foi morta em 2022, eu te conheci em 2022, não foi? Sim. Fazia meses que... A primeira entrevista que você deu, fazia meses que a Lara tinha morrido. Era mais recente, era muito recente. Então vocês vão entender a luta que a Luana já estava passando para chegar até este momento, agora 2 anos depois. Mas aí você estava... Daí dentro disso tem um carro que ele pega a Lara. Esse carro é dessa Bárbara. Sim, este carro é da Bárbara, que... quando ele fugiu, quando ele saiu de Campo Limpo Paulista foragido, ele mandou um áudio, tem esse áudio, tem no meu Instagram também aí, se quem quiser acompanhar, tem em reportagens um áudio, ele enviou um áudio para a Bárbara, falando para a Bárbara que a polícia estaria atrás dele, que se a polícia chegasse até ela, era para ela falar que eles haviam terminado, que eles não estavam juntos, porque ele estava fugindo. E em sede policial, Bárbara foi chamada, em sede policial, prestou depoimento. Em sede policial, de primeira mão, ela disse que não tinha nada com Wellington,
que ela tinha vendido o carro, que era a quarta pessoa, que tinha vendido o carro, mas não tinha passado por nome. E, enfim, ela negou ter algum tipo de relacionamento com o Wellington. E, para minha surpresa, após esses 2 anos e 5 dias, eu soube que a Bárbara estava de passagens, 2 passagens compradas, para ir para o Paraguai, um mês. Ele foi preso no dia 25, no dia 25, no mês seguinte, ela estaria viajando para lá de férias, de trabalho. Ou seja, é uma mulher, Beto, como eu, é uma possível mãe, porque eu não conheço a vida dela, também não tenho interesse em conhecer, mas uma mulher saber ver a cara do bandido estampada em todas as redes de televisões, em todos os canais, e saber que ele tirou a vida de uma menina de 12 anos e 3 dias, e ela permanecer ao lado dele, ajudando ele, né, porque, ao meu ver, ajudando, e, surpreendentemente, não se chocar, não pensar na própria vida. Isso me leva a um lugar de muito espanto, de muito, muito, muito terrorismo, porque onde essas mulheres vão chegar, né? Eu sou uma mulher, eu sou mãe, lutei e vou continuar lutando, carrego a minha camiseta aqui, né? Justiça por Lara Maria. E assim, é muito doloroso e muito, assim, surreal você imaginar. Um homem matou uma criança de 12 anos e 3 dias, uma mulher, estar do lado dele, apoiando, ele sendo ajudado. E o que mais espanta a gente, né? Quem são essas pessoas que ele trabalhou nesse período desses 2 anos? Como hoje, essas pessoas vendo as reportagens, vendo ele preso, como será que essas famílias estão se sentindo? Porque tinha um assassino dentro da casa delas. Tem um assassino hoje dentro da cadeia, na prisão, mas ele estava dentro da casa delas. Quando, no início, Beto, quando aconteceu o crime com a Lara, eu sofri muito preconceito, muito preconceito. Pessoas falavam que a Lara morreu porque a mãe deixou ir até o mercado comprar o refrigerante. A Lara morreu porque a mãe é irresponsável. Como se não bastasse todo o sofrimento, toda a dor de não ter mais a minha filha, de ter que implorar para que aquele homem fosse preso, para que ele viesse pagar. Ainda tive que aguentar tudo isso. Aí hoje eu pergunto, e essas famílias que ele trabalhou de eletricista, como se fosse um cidadão de bem, como que elas estão? Infelizmente, Beto, o nosso país, infelizmente, mães como eu, mães de uma periferia, uma mãe que não tem recursos financeiros, não é visto da mesma forma. Eu vou citar aqui para você um exemplo do caso da Isabela, né? A mãe da Isabela, após o crime, foram meses, o pai foi preso, foi julgado, a madrasta também, foram condenados. A Ana, que é uma mulher que eu admiro muito, tenho, assim, ela como uma inspiração de mãe, ela teve a oportunidade de sair do país, passar um período fora do país, para que ela pudesse viver esse luto, para que ela pudesse viver essa dor, esse sofrimento. E eu, como uma mãe periférica, tive que lutar por 2 anos e 5 dias, gritar, implorar, parei a minha vida, não trabalhava, enfim. E eu era vista como a mãe responsável. E para Ana Carolina, ela era vista como a mãe da Isabela, uma vítima, ela também como vítima. Eu sofri muito esse preconceito, porque, infelizmente, esses crimes que aconteceu com a vida da Lara, que continuam, infelizmente, a acontecer com diversas outras crianças, tem diversas outras mães no meu lugar, infelizmente, porque nós não somos vistos da mesma forma que uma pessoa, não que, eu estou falando da Ana, eu estou falando da sociedade, num contexto. O sofrimento de uma mãe periférica é diferente de uma mãe que lá tinha um status, pôde sair do país, enfim. Mas Luana, só para pontuar uma coisa aqui importante, a Carol, ela só saiu do país depois do julgamento e tudo mais, tal, não sei o que lá, até por conta do banco que ela trabalhava. E ela também sofreu muitos ataques. Eu vou te falar uma coisa assim, independente da classe social que você tem, não estou dizendo que o fato de você ser da periferia, você não tenha mais dificuldades. Mas eu estou dizendo o seguinte, eu acompanho de todas as classes sociais e eu percebo que existe, eu acabei de entrevistar a mãe
da Isabelle Cristina, a youtuber que morreu com um tiro, e ela fala o quanto ela foi atacada pela filha ter morrido com um tiro de um cara, e ela é atacada até hoje, e assim, o quão as pessoas são cruéis, mais cruéis ainda do que aquele que tirou a vida da sua filha. E eu percebo isso com todos e com todo mundo. A sensação que eu tenho é que as pessoas gostam de culpar os pais pela morte dos filhos, ou os filhos pela morte dos pais. O seu sofrimento, e eu acompanho, é legítimo e é real, e eu sempre falo para as pessoas: a filha ir da casa dela a um mercado próximo e comprar uma Coca-Cola e voltar é o certo. O errado é ter esse ordinário no meio do caminho. O errado é esse homem estar ali. O errado é ele. O errado não é você falar com o celular na rua. O errado é uma pessoa passar e pegar teu celular. A gente está invertendo muito as coisas. E eu queria entender uma coisa assim. Existiu um certo escárnio com relação a você pela sua condição financeira, do tipo, você nunca vai ter justiça, esquece que a tua filha nunca vai ser... Por conta da condição financeira, as pessoas chegam a esse nível. Sim, infelizmente, Beto, eu ouvi, não foi uma vez, não foi duas, você não é famosa, a sua filha não é famosa, você não é nenhum político, seu marido não é nenhum delegado, algumas coisas assim que eu tive que ouvir e aprender que a gente não pode absolver essas coisas, porque eu falava para as pessoas, eu tenho certeza absoluta, ele irá preso, ele vai ser preso, porque Deus é justo. A minha fé me leva a lugares que ninguém vai me tirar. Então, infelizmente, sim, pela classe financeira, o financeiro, o local, infelizmente, eu ouvi, sim, muitas pessoas dizerem: ele não vai ser preso nunca, ou outros diziam: ele já está morto, esse homem fugiu do país. Outros falavam para mim: você precisa viver, volta a viver, você precisa viver. E eu falava para as pessoas: que vida uma mãe vai ter depois que ela deixou uma filha dentro de um cemitério? Ela perdeu a vida dela de forma tão brutal, sem justiça. Não tinha como, Beto, não tinha como. Até mesmo as minhas filhas, a Yasmin, esse ano, após a prisão de Wellington Galinho de Queiroz, a Yasmin está frequentando a escola, porque a Yasmin tem traumas, assim, horríveis, ficou sequelas horríveis, ele deixou sequelas horríveis na minha filha. Foram 2 anos dentro de casa, trancada dentro de casa. E a luta não era só a justiça pela Lara, a justiça pela nossa família, pelas minhas filhas, pelo meu esposo, minha mãe. Porque você tinha receio de que, de repente, ele fosse atrás da sua outra filha até como vingança. Sim, sim. É tanto que, após a prisão de Wellington Galinho de Queiroz, acredito que umas 2 semanas depois, hoje já fazem 4 meses que ele foi preso, umas 2 semanas após a prisão dele, eu recebi algumas ameaças pela internet, através do meu Instagram. Me mandaram mensagens do tipo: eu sei onde você está, eu sei onde as suas filhas estão, e eu tomei as medidas cabíveis, fui até a delegacia de polícia, abri boletim de ocorrência, e eu acabei optando, Beto, por conta própria, a deixar novamente a minha casa, a deixar novamente toda a minha vida, pegar as minhas filhas, porque antes de Wellington Galinho pegar a Lara, eu não sabia o risco, o perigo que ela estava correndo naquele lugar. Aí, após a morte da Lara, eu falei: eu não vou arriscar. Eu peguei as minhas filhas, tem 4 meses, larguei toda a minha vida de volta. Peguei as minhas filhas para protegê-las, afinal de contas, a testemunha afirma que havia outras 2 pessoas com o Wellington e até hoje não foram identificados. Eu não esperei. Peguei as minhas filhas, estou morando em outro estado, inclusive fui muito, muito bem acolhida. Hoje eu estou trabalhando, porque eu acho que a vida, ela tá nas minhas veias, e ela tem que seguir. E depois que essa prisão aconteceu, que era o que eu mais esperava, eu voltei a sonhar novamente pelas minhas outras 2 filhas que estão aqui. E aonde eu estou trabalhando, eu quero até agradecer a minha encarregada, que é uma pessoa de muito do bem, me acolheu de uma forma assim extraordinária, porque a minha vida estava toda embolada, e assim, eu sinto que esse nó
ele começa a desatar a partir desse momento dessa prisão. E agora a luta é esperar, né? Porque ele foi pronunciado a júri popular, estou aguardando a data do julgamento, mas ele irá a júri popular, e com todas as provas cabais que nós temos, ele será condenado, será condenado. Deixa eu entender uma coisa. Pessoas, então, defendem o Wellington. Você falou que testemunha garante que ele não estava sozinho. Não estava sozinho no dia da morte da Lara? Não estava sozinho no momento do rapto, na hora que a Lara foi raptada. Ele não estaria com mais pessoas. Ele estaria com mais pessoas. A testemunha afirma que tinha um homem mais velho e um rapaz mais novo, o que não foi confirmado, porque o Wellington prestou depoimento e, assim, é segredo de justiça, mas ele disse estar sozinho naquele dia do carro. Então ele confessou? Sozinho. Beto, eu não posso afirmar se ele confessou ou não confessou, porque são partes do processo que está em segredo de justiça. Não, é porque a imagem do carro dele, ele está sozinho. Ele para e desce, olha, eu lembro dessa imagem perfeitamente, ele está sozinho. Ele não tem mais gente, mas existe uma testemunha ocular que diz que viu a Lara sendo levada para o carro junto, onde estariam mais 2 homens. Então você tem o receio, inclusive, desses outros 2 homens. Sim, sim. Em sede policial, quando eu fui abrir o boletim de ocorrência, o delegado falou para mim que poderia ser alguém com brincadeira sem graça, poderia ser alguém que não tem nada a ver com o crime, mas que também poderia ser alguém que estava ou ajudando o Wellington nesse período que estava foragido, ou até mesmo estava com o Wellington, como a testemunha afirma, que havia esses outros 2 homens dentro do carro. E então eu não esperei, porque eu acho que esse tipo de... Eu não vou nem usar esse tipo de gente, esse tipo de criminoso. De coisa, só que tipo de coisa, isso é uma coisa. Sim. Não dá nem para falar animal, nada, porque animal é bom. Esse tipo de ser, esse tipo de ser. Não dá para falar que tem humano junto. Você... como que você consegue chegar? Você falou que foi uma pessoa, através do seu Instagram, que mandou uma denúncia. Mas essa pessoa te mandou com todos os detalhes? Ela conheceu? Como é que ela reconheceu o Wellington? Ele foi um homem que reconheceu ele porque nas divulgações, quando eu divulgava as fotos, eu falava para as pessoas: prestem bem atenção nos olhos, prestem atenção na sobrancelha, nas orelhas. Quando alguém está foragido, ele vai fazer de tudo para disfarçar. Mas no caso de Wellington, ele é tão cara de pau, tão psicopata, eu vou usar o termo psicopata, que ele estava vivendo assim, de cara lisa. A mesma cara. Ele não teve medo? Ele estava arrogante? Ele estava... Não teve medo. Não, eu acredito que na cabeça dele já tinha caído no esquecimento. O que acontece muito em diversos outros crimes, né? Que a pessoa acaba se evade, fica foragido, passa o tempo e ele relaxa, né? Usar o termo relaxa assim, e acha que é vida que segue, né? Vida que segue. Quem morreu, quem eles mataram, que está dentro do cemitério, a família que está morta, e vida que segue. E ele estava normalmente, mas essa pessoa o reconheceu principalmente pelas tatuagens, que eu postava as fotos da tatuagem, e aí essa pessoa entrou em contato comigo e falou assim: olha, eu vi esse homem aqui na fronteira do Paraguai, e eu peguei e falei assim: olha, moço, eu já recebi tantas denúncias e eram falsas, algumas denúncias falsas, algumas pessoas querendo tirar proveito da situação, pedindo dinheiro, enfim, mas tudo, Beto, tudo que eu recebia, eu printava, mandava para a delegada. Tudo que eu recebia, printava, mandava para a delegada. Se era alguma ligação, eu gravava, a pessoa me ligava, eu gravava a ligação, mandava para a delegada. E, finalmente, chegou o dia de ser uma denúncia efetiva. Ele o reconheceu pelas tatuagens, e aí eu passei para a delegada entrou em contato com essa pessoa, e aí a delegada entrou em contato com a Polícia Federal, e eles trabalharam em conjunto, e efetivamente aconteceu a prisão. Ele foi preso no Brasil? Sim, foi preso na Ponte da Amizade. Ele estava trabalhando em condomínio, ali próximo da Ponte da Amizade, estava trabalhando, de segunda a sexta ele trabalhava em diversas casas, e ele foi pego ali mesmo.
Mas ele estava morando no Paraguai? Morando na divisa entre Bem Brasil ali, e mas ele Paraguai. Ele estava ficava morando onde? Ele ficava no Brasil, não chegou a cruzar no a Brasil. fronteira. No Brasil. Ele iria cruzar a fronteira após. Ele foi preso dia 25, depois do dia 25, um mês seguinte, ele iria ir juntamente com a Bárbara para o Paraguai. Para morar ou para passear? Porque esse povo consegue até Acredita, passear. a polícia acredita que ele iria fugir de vez, para sair mesmo, né, do país de vez. Porque ele relatou para a delegada que ele estava vivendo uma vida muito boa, que ele foi até o Paraguai, até a divisa, no início, com a intenção de fugir para o Paraguai. Só que ele conta que ele foi muito bem acolhido, muito bem acolhido. Nossa Senhora. Lá na divisa, lá ele foi muito bem acolhido no termo de que arrumou serviço fácil, arrumou casa fácil, então ele resolveu morar ali aquele tempo. Então, ali passou, eu não posso afirmar 2 anos, porque ele relata que um mês ele ainda ficou em São Paulo, ele relatou que matou a Lara, ele não fala o termo, não posso usar esse termo, matou a Lara, mas após o crime que aconteceu com a Lara, ele foi para a praia com a Bárbara, ou seja, vivendo uma vida normalmente como eu e você, como pessoas de bem. Essa Bárbara vai responder por alguma coisa? Do que eu tenho conhecimento, não. Não. Não, porque ela não estava junto com ele e como eles têm uma união estável, a nossa lei, né, ela fala que quem é família não Não é é punido por testemunha. ajudar. É. E nem é testemunha. Você, no máximo, você vai ouvir o que você tem para falar. Ele pode mentir, inclusive. Ela também pode mentir. Sim. Eu não entendo isso. No Brasil, a pessoa pode mentir. Eu não entendo. Eu acho que seria o contrário, né? Uma pessoa não pode mentir, principalmente a pessoa que é autora de um crime. Quando essa pessoa, eu fico curioso de como que ela convivia com ela, então, você pode me contar, essa pessoa que reconheceu ele, convivia, via, como é que ele, porque assim, uma pessoa passa na rua, você não vê direito, como é que ele conhecia o seu caso, você sabe como ele conhecia o seu caso, essa pessoa conhecia o seu caso e como que... Ele conheceu através do meu Instagram, porque eu usava as hashtags, né, e assim, hashtag Paraguai, hashtag Uruguai, para poder chegar em outros países também, né? O caso da Lara, porque de tantas pessoas falaram que ele possivelmente não estava no Brasil. Então, aí um dia ele começou mexendo no Instagram, ele achou o meu Instagram e ele se interessou. Ele falou que achou o caso muito doloroso, muito triste. E aí ele viu as fotos, porque eu divulgava todos os dias. O tempo inteiro, eu sei. Eu compartilhei várias vezes. Sim, diversas vezes compartilhava, marcava, e eu quero reforçar até essa questão para famílias de pessoas que estão procurando um foragido, que cometeu algum tipo de crime. É uma ferramenta, nós precisamos usar a internet como uma ferramenta do bem também. E quando alguém pedir, compartilha essa foto, essa pessoa está foragida porque tirou a vida de alguém, compartilhe, porque efetivamente, Beto, era assim humanamente impossível para mim, eu sozinha, dar conta de que o caso da Lara fosse divulgado, para que ele chegasse a essa denúncia. Este homem, por acaso, ele trabalhava próximo do local aonde o Wellington estava trabalhando. Então, ele viu passar um dia, passou, ele falou assim, parece que eu já vi essa pessoa em algum lugar. Não se recordou. Passou outro dia, falou, nossa, uma sensação de que parece que eu conheço esse rapaz. No terceiro dia, ele falou assim, nossa, esse cara é o cara que matou a menina, que a mãe dela tá implorando. Matou a Lara, que a mãe tá implorando para que denuncie. E ainda no início, ele... Saúde, fica bem aí. Toma água, tem uma água aí? Tem alguém para te levar uma água? Mozinho, pega água pra mãe. Só um minuto, Beto. Sim. Mozinho, pega água pra mãe, por favor. Toma água, porque esse homem até te engasga. Vai, filha. Liga. Um minutinho.
Tomar água. Daí ele viu, olhou e falou: esse é o cara da Lara. É o assassino da Lara. Aí ele ficou com medo, de início com medo, mas ele falou assim: não, eu tenho que ter certeza. Aí ele entrou em contato comigo, aí me pediu mais fotos, eu mandei mais fotos, e aí ele teve a certeza, a convicção. Aí quando ele teve a convicção, eu falei para ele: eu vou passar o seu contato para a delegada e você entra em contato com a delegada. Foi assim que ele foi preso. Quando ele foi preso, como foi esse momento tão esperado? Como foi? Foi o que você imaginava internamente? Você dormiu, você explodiu, foi uma Copa do Mundo, você chorou? Como foi? Olha, Beto, um dia antes da prisão de Wellington Galinho de Queiroz, eu estava no julgamento do pai da Giovana, do caso Giovana, que a mãe, a dona Ana, estava no julgamento, porque ela acompanhei... Inclusive, tem uma entrevista dela aqui no canal também. Sim, acompanhei a Ana e aí, dentro do julgamento, onde o Sidney, o pai da Giovana, estava sendo julgado, eu sentada ali, sentindo toda aquela dor, aquele sofrimento daquela família ali, e eu olhei e eu falei: meu Deus, quando vai chegar o dia que o Wellington vai estar sentado no banco dos réus? Porque ele vai estar, vai chegar esse dia. Aí no outro dia, quando eu estava vindo de Jacareí, eu não tive tempo de chegar na minha casa, era 1h pouca da tarde, eu recebi a ligação. Quando eu recebi a ligação, eu estava no meio da rua, eu gritava, eu chorava, eu ajoelhei, e as pessoas sem entender nada do que estava acontecendo ali, porque a sensação, Beto, é assim, não tem palavras de você saber, finalmente, ele está preso, é assim, algo surreal, você tem um mix de sentimentos, assim, e no outro dia, quando eu o vi pela primeira vez, porque eu nunca tinha visto o Wellington assim, pessoalmente, quando eu o vi, os meus olhos viam e o coração parecia que não estava acreditando ainda, de tanta alegria. Eu falo para as pessoas, é horrível usar esses termos, essas palavras, sentir a alegria de ver alguém que tirou a vida da sua filha. Não, mas é a justiça sendo feita. É a justiça, dizer para a sociedade: não desistam de ser pessoas de bem, não desistam de lutar pro bem maior da nossa sociedade. Calar a boca dele, inclusive, calar a boca do escárnio dele, da risada dele, do prazer dele, sim, que ele teve todo esse tempo por passar ileso. E ele achou que seria assim para sempre. Sim, sim. E gritar para as pessoas, aquele grito, quando eu gritei ali, era para as pessoas foi um pouquinho do que estava de dor dentro de mim, porque ele não me deu a oportunidade de ter forças no dia do enterro da minha filha, de dar esse grito, que a minha filha tinha sido assassinada. Ele tirou todos os meus direitos, mas eu, como uma pessoa de bem, não aceitei e não vou aceitar. Nós não devemos aceitar que pessoas que cometem crimes convivam no nosso meio, na nossa sociedade, pronto para poder cometer outros crimes, cada dia pior. O que, no caso, a escala de crimes do Wellington, assim, você vê que vai só piorando. Cometeu roubo, traficou, aí depois, lá no comecinho, menor de idade, respondeu por crime de estupro. Ou seja, é uma escala. O Wellington tem no histórico dele estupro, ainda jovem, tráfico e roubo? E agora homicídio. Roubo. E também, como é o nome? Porte ilegal de arma, ou seja, diversos outros crimes. Ele estava com o documento dele? Com o nome dele? Não, ele estava com o nome falso? Usando o nome falso. Então mais um crime também. Sim, com documento falso, até mesmo no momento da prisão, os policiais, na hora que o aborda, eles perguntam para ele: como que é o seu nome? Ele fala Diego. E estava com um documento falso, né? E os policiais falam para ele: você é o Wellington. Você sabe se nesses últimos 2 anos ele aprontou mais coisas? Sabemos ou ainda vamos descobrir? Ainda vamos descobrir, Beto. Ainda vamos descobrir. O que é assim, não me deixaria com espanto, né? Porque a frieza, da índole dele. É da índole dele. Sim, infelizmente,
é o que eu falava para as pessoas. O meu maior medo era eu ligar a televisão e ver alguém assassinado, uma mulher ou uma criança, pelas mãos dele. Porque quando você não sabe do perigo, que aquela pessoa é um criminoso, você corre risco, nós todos corremos risco o tempo inteiro, infelizmente hoje, porque existem pessoas ruins, existem pessoas que se camuflam no meio da sociedade, até mesmo como o Wellington, né, que cometeu o crime em Campo Limpo Paulista, ficou foragido, trabalhando na casa das pessoas como se fosse um cordeirinho, né, porque esse é o termo que eu uso. Então, infelizmente, né, Beto, infelizmente, eu, assim, desses 2 anos para cá, eu tenho visto que realmente, no nosso país, falando dos termos da lei, das nossas leis, o crime, ele, infelizmente, acaba compensando, porque a pessoa ficou 2 anos foragido, aí, agora ele vai ir para o tribunal do júri, vai ser condenado, dependendo, ele é condenado de 12 a 30 anos de cadeia, porque é o máximo de prisão que nós temos no nosso país, 30 anos, aí, após cumpre 2/5 da pena e começa a ter os benefícios, porque o benefício de saidinha foi sancionado a lei após a prisão do Hélio. Se a lei tivesse sido sancionada antes da prisão, ele não teria direito à saidinha. Mas ele vai ter direito à saidinha, porque ele está no regime antigo. O crime que ele cometeu está no regime antigo. Ou seja, vai ficar lá um tempo, daqui a pouco vai voltar de novo para a sociedade, e é esse ciclo de crimes e mais crimes que só vai aumentando, não só através do Hélio, como outros diversos aí que nós vemos que já está no meio da rua já, né? Sim. Só para esclarecer, depois de 2019, se eu não me engano, 2019, tem... A pessoa fica no máximo 40 anos na cadeia. Ela pode ser penalizada a penas muito maiores, dependendo da dosimetria e dos crimes que ele tem. Você falou com ele? Você olhou para ele? Ele olhou para você? O único contato que eu tive com ele foi visual, no momento que ele desceu da viatura. Eu fixei os meus olhos em São Paulo, no DHPP, em frente ao DHPP. Eu fiz questão de ficar de frente, fixei os meus olhos nos olhos dele e eu gritei: Deus é justo, porque ele, como você disse, obviamente ele deu muita risada da minha cara, debochou nesses 2 anos, achando que ficaria impune. Ele só não contava que aquela mãe, daquele lugarzinho no meio do mato, que aquela mãe não desistiria um dia sequer que a justiça acontecesse pela filha dela, e foi o que aconteceu. E o único contato que eu tive, e não tenho, Beto, não tenho nenhuma vontade de conversar, de ver, de falar. O meu desejo é somente que esteja sentado no banco do réu, que é o que vai acontecer, nós estamos só aguardando a data, ele seja julgado e condenado. Mas, se ele fala qualquer coisa que ele abrisse a boca para falar, em uma palavra eu não acreditaria, porque ele é o assassino da minha filha. Então, não tenho interesse de conversar com ele. Mas ele olhou para você, ele te reconheceu, ele sabia quem era você. Sim. Ele não teve o descarate de te dar um sorrisinho com o olhar, nada assim? Não, ele me olhou com cara de espanto e é como se tivesse assustado. Ele desceu da viatura, ele fez como se tivesse tomado um susto, na verdade. Não sei espantado com o quê, porque, obviamente, as minhas redes sociais abertas para todo mundo, obviamente, ele vivendo normalmente, trabalhando, obviamente, estava mexendo nas redes sociais. Se bobear, ele viu a sua entrevista aqui. Se bobear, ele viu a sua entrevista aqui. Sim. Ele olhava tudo. São 2 anos sem a Lara, mas são 2 anos de profundo foco na Lara. Você tem 2 filhas, como eu conheci inclusive uma que você trouxe aqui no dia. Como que elas estão com relação à irmã? Porque elas perderam a irmã e um pouquinho ali a mãe também. Mas como é que elas estão agora? Como que foi para a família, para o seu marido também, que com toda razão você fica focada na justiça pela Lara, mas você tem as outras pessoas da sua família. Como vocês estão se reorganizando familiarmente? Como as suas filhas e o seu marido estão com relação à prisão dele?
Olha, Beto, no dia seguinte, um dia após a prisão do Wellington, a minha filha Yasmin, que todos nós sofremos, e cada um sofreu da sua maneira, cada um lutou também da sua maneira para permanecer. Como você disse, por muitas das vezes eu tive que deixar a minha casa, as minhas filhas, para poder ir atrás da justiça. E uma coisa que me marcou muito, que no dia seguinte da prisão do Wellington, a Yasmin levantou, ela colocou uma música na televisão e ela começou a dançar e chorar, e chorar, e chorar. E ela falou para mim, mãe, agora a gente vai viver e a minha irmã vai descansar em paz, né? Então, aquilo foi algo assim tão libertador, assim, tão libertador que me impulsionou novamente a voltar, né, a focar agora, porque eu sei que hoje a Lara descansa num local onde não tem dor, não tem sofrimento, e a dor e o sofrimento está aqui na gente ainda, e a gente precisa se cuidar, cuidar um dos outros. Nós estamos aos poucos retornando à vida, aos poucos sentindo novamente o desejo de sonhar, né? A Isabelle, a minha filha mais velha, ela ia ser veterinária, ela falava que queria ser veterinária, e a Lara falava que o sonho dela era ser uma médica pediatra. A Isabelle está focada em estudar para homenagear a irmã, vai ser uma médica pediatra. A Yasmin voltou a ir para a escola, graças a Deus. A Yasmin diminuiu muito as crises, de vez em quando nós nos reunimos para pegar as coisinhas da Lara para sentir saudade boa dela, sabe? Esse, Porque era uma esse saudade ursinho é dela? libertadora. Esse ursinho é da Esse Lara? é o Miguel, esse é o Miguel. Ele foi da Isabelle, passou para Yasmin e depois da Lara. Ela tinha muito, mas muito amor nesse ursinho, muito amor. E é isso que nós estamos procurando fazer hoje. Hoje nós conseguimos sentar e não falar de um crime que aconteceu com a Lara. Nós conseguimos sentar e lembrar de um almoço, de um passeio que nós fizemos juntos. Então, nós estamos hoje vivendo o nosso luto, com muita dor, sim, mas também com muita gratidão, Beto, porque a Lara viveu 12 anos e 3 dias e ela deixou um legado muito grande nas nossas vidas, muito grande, que nós não devemos desistir por nada e para nada, que a nossa família, ela não se acabou, porque, como você disse, até mesmo a minha vida de casada com meu marido, por 2 anos, a gente vivia como irmãos, porque não tinha cabeça, mas agora, em memória da Lara, nós continuaremos a ser a família de amor, a família que passeia de vez em quando, a família que senta junto na mesa para almoçar, a família que pega na mão um do outro, como sempre nós fomos, que a gente tinha se perdido. Diante de tanta dor, você acaba se perdendo dentro da sua casa, do lado dos seus, mas em memória dela, nós continuaremos o legado dela do bem, de sermos pessoas do bem. Continuo optando em sempre fazer justiça e ser justa com as pessoas, com gratidão, muita gratidão a cada um. Você, Beto, após eu ter feito a entrevista do caso da Lara com você, o caso tomou uma proporção muito maior, uma grande visibilidade. Eu só tenho a agradecer os seus seguidores, o seu público. Eles me mandam mensagem e a maioria das pessoas me fala: eu vi a sua entrevista no Beto Ribeiro. Então, quero te Não parabenizar são pelo meus seu trabalho. seguidores, não. São seguidores do canal, de todo mundo. E o canal só existe porque tem pessoas como você podendo usá-lo para contar a sua história da sua filha e para achar. Então o canal não é meu seguidor. O canal só existe por conta das pessoas e de vocês. Eu é que tenho que agradecer. Muito obrigado pelas palavras todas que Se você não falou. fosse, se não fosse as divulgações, volto a lembrar as pessoas, se não fosse as divulgações, ele não seria preso. Então, o seu trabalho, o trabalho de repórteres, é um trabalho muito, mas muito essencial para a sociedade. É triste. Eu me lembro que na primeira entrevista você falou para mim:
Infelizmente, nós estamos nos conhecendo pelo termo de que saber que a Lara teve que se partir para que nós possamos se encontrar, mas é uma coisa muito essencial. E hoje eu sigo, não só pela Lara, eu sigo por todas as pessoas de bem que torceram, que lutaram, como você falou, postaram e divulgaram a foto de Wellington Galinho de Queiroz, e nós vamos seguir. E a voz da Lara nunca será calada, mas agora é um grito de justiça, não um grito espremido, não um grito de socorro, não é mais um socorro, é só a justiça mesmo. É o início de você poder, de fato, ter um luto. A prisão dele é um grande passo até para você se sentir vista pela sociedade, a Lara você sentir a Lara sendo olhada por todos. E agora você tem a parte aí do júri que a gente vai acompanhar, estamos acompanhando. Um dia eu te fiz uma pergunta, eu vou repetir ela. Vamos ver se você dá a mesma resposta. Quando você encontrar a Lara, o que você vai falar para ela? O que você falaria agora para a Lara? Eu iria agradecer ela, né, Beto? Agradecer ela. Porque é muita luz, é muita paz, é muito amor. Eu acredito que antes de eu perder a Lara, eu achava que eu sabia as coisas. E eu queria dizer para ela que ela é a minha maior lição, ela é a minha maior inspiração de vida. E que em breve não vai ser só mais um encontro, não vai ser só mais um abraço, vai ser eterno. Sim. Gratidão, eu diria para ela, gratidão, minha filha, por tudo, por tudo. E eu vou tentar acompanhar o julgamento dele no local com você. Eu vou tentar ir lá, pelo menos um dia. Espero que a nossa próxima conversa não demore 2 anos e que você tenha a possibilidade de fechar o caixão definitivamente da Lara e poder só conversar com ela com uma saudade de mãe que vai ser eterna. Uma tristeza que nunca vai ser completamente apagada, mas que ela vai poder se tornar menor em função de toda a felicidade que você teve com ela e disso ser essa gasolina para essa vida nova que ela está por vir e vai ser tão inteira quanto a Lara. Porque vocês merecem, a Lara com certeza quer isso. Ela quer que a mãe, as irmãs e o pai sejam felizes e não vivam em torno da tristeza por ela. No momento foi necessário vocês viverem em função dela para que o assassino fosse encontrado e, como você mesma diz, para que ele não tivesse a oportunidade de fazer novamente. Porque uma vez sentido esse prazer, dificilmente a pessoa não volta a querer sentir, né? Hoje, as pessoas me perguntam em relação ao Wellington, qual é o meu sentimento pelo Wellington? Eu não tenho nenhum sentimento. Eu não tenho sentimento nenhum por ele, porque eu carrego dentro de mim o que para mim é bom, o que me faz bem. O que é ruim, eu não deixo nem entrar no meu coração. E as pessoas falam para mim sobre perdoar ou não perdoar. Eu acredito que eu ainda não estou pronta para me entender a toda a perca da Lara, mas eu sinto hoje o Wellington não é mais, Beto, um problema meu. Enquanto ele estava foragido, eu sentia o Wellington um problema na minha vida, um problema para mim. Hoje, ele não é mais um problema meu. Hoje, o problema está nas mãos do Ministério Público do Estado de São Paulo, está nas mãos da sociedade. Então, sim, já não é mais. Eu deitava minha cabeça no travesseiro com o problema que era na minha vida, o Wellington foragido. Hoje eu deito a minha cabeça no travesseiro, eu durmo, coisa que eu não fazia, de dormir, durmo em paz, sento na mesa para me almoçar, eu almoço em paz, porque eu sei que ele está dentro do presídio. Então, ele já não é mais um problema meu. A partir do momento que ele foi preso, independente de quantos anos ele vai pegar, ou pouco ou muito, não é mais um problema meu. Então, eu me sinto livre das algemas que ele havia colocado na minha vida em função da vida dele, né? Com certeza. Luana, é visível que eu te vi lá atrás, te vejo agora, o quanto a sua força está cada vez maior e o quanto você agora está um pouco mais em paz.
Espero que essa paz se torne maior ainda e mais rápido possível. Eu sei que você está com uma ótima advogada junto com você, que fica aqui o convite para ela também futuramente dar uma entrevista, até para falar nessa parte mais jurídica das provas, que o colocam como o autor de tudo, e para a gente manter a Lara viva sempre aqui no canal, porque ela merece e o caso não pode ser esquecido jamais. Continua me marcando no Instagram, eu esqueço, do Instagram muita coisa, nem sempre eu estou vendo, mas quando eu vejo, eu compartilho ali. Me sinto privilegiado da sua confiança. Também as minhas duas advogadas, a doutora Marli Carvalho e a doutora Janira Rocha, que elas foram, assim, sem palavras nesse um ano e pouco que elas estão comigo, toda a ajuda, não só de profissional, ajuda humana, ali quando eu estava caindo e elas vinham, me levantavam novamente, agradecer a elas por toda essa luta aqui também. Se não tivesse elas também, nós não teríamos tanta convicção de que ele vai ser condenado, né? Foi através do trabalho delas também que nós chegamos às provas, enfim. Só gratidão a elas também. Minha querida, eu sei que seu tempo urge também, que você é uma mulher batalhadora na vida normal também, além de batalhar pela justiça da sua filha. Muito obrigado por esse tempo que você conseguiu abrir, que eu sei que é mais complexo, mas é importante que as pessoas estavam querendo saber de você. Um beijo grande, eu queria te dar um abraço, não tenho como agora. Quando estiver em São Paulo, a gente se encontra. Um beijo grande, muito, muito obrigado pela confiança e pelo privilégio de trazer a sua história aqui no canal. Muito obrigada, Beto, um abraço. Também gostaria de te dar um abraço pessoalmente, mas não vai nos faltar a oportunidade. Sim. Agradecer a todos que me mandam as mensagens, que continuam me apoiando, e nós vamos continuar a hashtag Justiça por Lara Maria, e só gratidão, só gratidão. A todos nós. Um beijo, minha querida. Um beijo no Miguel aí, no Ursinho. Beijo. Beijo grande. Tchau, tchau.